que acompanham o programa O Desvelar de Deus, aqui em nosso canal, O Tabernáculo do Senhor Sorocaba SP. Meus amados irmãos e amigos, nós vamos fazer uma breve petição, falar com o autor e consumador da nossa fé. Senhor Deus vivo, Criador do universo, por favor, inclina-te para mim, inclina-te para cada pessoa que já está conectada e que acessarão ainda este canal para ouvir esta programação. Derrama sobre nós a tua unção divina, o seu amor divino. Venha ao encontro de todas as nossas necessidades. Envia o Espírito Santo para vivificar a tua palavra em nossa vida. Que haja cura divina, libertação total, resolução de problemas, novo nascimento e o batismo com o Espírito Santo. Abençoa-nos com o poder da ressurreição de Jesus Cristo, teu Filho. Vivifica a tua palavra com a sua presença em nossa vida durante esta programação, no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados, nós vamos basear aqui na genealogia do capítulo 5 de Gênesis. Nós temos aqui o versículo 3 do capítulo 5 de Gênesis, que diz: E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Vai observando isto, porque isto é muito importante no decorrer da programação de hoje. E nós vamos aqui para o capítulo único de Judas, esse capítulo que temos aqui ao lado do livro do Apocalipse. Judas escreveu apenas um capítulo, e eu quero ler o versículo 14, para vocês observar algo importante. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Se você quer saber do que se trata, você leia desde o versículo 3. Aqui fala sobre os ímpios e falsos mestres. E no versículo 14, você vê Judas dizendo: E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Mas o que eu quero destacar aqui, meus amados, é que Enoque foi o sétimo depois de Adão. Se você querer colocar Caim na lista, Enoque seria o oitavo. Mas Caim fora da lista, ele torna-se o sétimo, o Enoque. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão. No versículo 3 do capítulo 5 de Gênesis diz: E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. Então vocês observaram que o Caim fica fora de cena. Caim fica fora de cena nestas duas porções das Escrituras, e no decorrer da mensagem, vocês hão de perceber que Caim, de fato, não faz parte da linhagem de Adão, da genealogia de Adão. Ele é descartado, colocado para fora. Tudo tem um propósito, nada é sem um propósito. Você vai observar isso de uma maneira clara. Observando as referências que eu vou passar para você, através do estudo, nós estamos empreendendo este estudo, e eu quero passar para vocês realmente as referências
para provar que temos ainda hoje duas linhagens de homens. Nós temos a linhagem de Sete, o filho de Adão, que foi um filho segundo a sua imagem, a sua semelhança, e temos a linhagem de Caim, que não tem nada a ver com Adão. Ele era gêmeo, sim, com Abel. Foram gerados no mesmo ventre, mas não era o mesmo pai. Você vai ver no decorrer do assunto desta noite. Aqueles dois filhos nasceram, referindo-se a Abel e Caim, ou vice-versa, Caim e Abel. Filhos esses que seriam os progenitores da raça humana, que agora já estava poluída. Progenitores, deles viriam a raça humana. Os dois filhos, Abel e Caim. Você sabe que Adão, repito, Caim matou Abel. Então, Abel não deixou nenhuma semente. Por isso que você vai ver as referências de grande valia aqui nesta noite, para saber que Sete assumiu o lugar de Abel. Então, as duas linhagens, as duas descendências, são diferentes. Uma é de Sete, filho de Adão, e a outra é de Caim, filho da serpente. Veja, esses dois filhos esses que seriam os progenitores da raça humana, que agora já estava poluída a partir daquela queda, a partir do pecado, então a raça já ficou poluída. E o pecado entrou através da mulher, não através do homem, mas através da mulher. E o que é testemunhado deles? Vamos pensar no testemunho desses filhos, Sete e Caim. Abel já foi morto. Abel não deixou semente. E destes profetizou também Enoque. Leia o testemunho no versículo 14 da Epístola de Judas. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão. Aí você pega Gênesis capítulo 5. Gênesis 5 é o capítulo da genealogia de Enoque. Ele dá essa genealogia assim. Primeiro, Adão. Vai observando aí a sequência de gerações. Primeiro, Adão. Segundo, Sete. Cadê Abel? Ele foi morto, não entrou. Cadê Caim? É isso que eu quero que você perceba. Abel não entrou na linhagem porque foi assassinado por Caim. E por que Caim não entrou? Então Adão, depois Sete, depois Enos, depois Quenã, depois Maalalel, depois Jarade, e em sétimo lugar Enoque. Não aparece Caim. Adão, Sete, Enos, Quenã, Maalalel e Jarade e depois Enoque. Note que Caim não é mencionado. A linhagem de Adão passa por Sete. Se Caim fosse filho de Adão, a lei do direito de primogenitura teria lhe dado o direito à linhagem. Também deve ser notado cuidadosamente que, em Gênesis capítulo 5, versículo 3, onde lemos, diz que Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Repito, Abel já estava morto. Caim não foi entrado aqui, sendo um filho de Adão à sua semelhança. Por que não está escrito que Adão era a semelhança de Abel? Porque, de fato, ele está fora da linhagem. Ele não foi gerado por Adão. Não tem como. O Espírito Santo, através de João, o apóstolo, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 12,
disse assim: não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Que as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Então veja, nós temos aqui: Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou seu nome Sete. Veja, em nenhum lugar diz que Caim era a semelhança de Adão, embora ele tivesse que ser, se ele fosse filho de Adão. Pois a lei de reprodução é enfática quanto a cada um produzir segundo a sua semelhança. Também devemos dar crédito ao fato de que em ambas as genealogias, em Gênesis e Lucas, Caim está faltando Caim nas duas genealogias. Na genealogia de Gênesis, capítulo 5, e na genealogia de Lucas. Em ambas as genealogias, repetindo, em ambas genealogias, em Gênesis e em Lucas, Caim está faltando. Se Caim fosse filho de Adão, seria dito dele em algum lugar que, e Caim de Adão, e Adão de Deus. Não diz isto porque não pode fazê-lo. Caim está fora do quadro mesmo. Caim não faz parte da linhagem de Adão mesmo. Caim não faz parte da descendência de Adão mesmo. Está fora. Observem bem. É claro que estudiosos por muito tempo têm descrito duas linhagens de homens, uma das quais sendo a linhagem pia. Pia seria uma linhagem fiel, a linhagem correta, uma linhagem que tinha o temor de Deus. Então, estudiosos por muito tempo têm descrito duas linhagens de homens. O tema hoje você está aí vendo, duas linhagens. Linhagens quer dizer descendência. Duas linhagens de homens. Por muito tempo, estudiosos têm descrito duas linhagens de homens, uma das quais sendo a linhagem pia, encontrada em Sete, filho de Adão, e a outra a linhagem ímpia, como sendo instituída por Caim. E é estranho, porém verdadeiro, um paradoxo, não é? É estranho, incrível, mas é verdade. É um paradoxo, sim. É estranho, porém verdadeiro, que estes mesmos estudiosos jamais nos contaram como é que Caim era o tipo de pessoa que foi, enquanto que Abel e Sete eram da linhagem pia e espiritual. Efetivamente, Caim deveria ter sido espiritual, e Abel menos espiritual, e Sete ainda mais assim. Pela lógica, o primeiro seria mais espiritual, o outro menos espiritual e o outro menos espiritual. Então vamos observar isto aqui, é muito importante. Observem, nós temos aqui efetivamente, Caim deveria ter sido espiritual e Abel, que nasceu em segundo plano, deveria ser menos espiritual, e Sete ainda mais assim, e continuando linhagem abaixo, porque cada geração seguinte sempre tem se afastado mais de Deus. Mas não foi assim. Caim surge tão maligno quanto nenhum homem jamais tem sido descrito, porque ele violentamente resistiu a Deus e à palavra. Leia a partir do capítulo 3 do livro de Gênesis. Leia o capítulo 3, o capítulo 4, o capítulo 5. Você vai encontrar, então, esses fundamentos. Eu estou baseado ali, no livro dos princípios. E tem várias referências comprobatórias que Caim não faz parte da descendência de Adão.
não faz parte de jeito nenhum. Ele não é da linhagem de Adão. De Adão veio Sete, um filho que era semelhante a Adão, conforme Adão. Então Caim não entra na linhagem de Sete. Ele não veio da linhagem de Adão. Não. Ele é um produto híbrido, filho da serpente macho com Eva. Aí sim, o produto foi Caim. Nada de fruta. Lembrando que lá no meio do jardim do Éden, Deus plantou duas árvores. Uma, a árvore da vida, que é Jesus, e a outra, a árvore do conhecimento do bem e do mal, Satanás. Este assunto de Eva ter comido uma fruta, isso aí é expressão ilustrativa ou figurativa, como queira. Provérbios capítulo 30, versículo 20, diz claramente sobre a mulher adúltera. Tal é o caminho da mulher adúltera. Ela come, limpa a sua boca e diz, não cometi maldade. Ela come, esse comer aí, não é comer alguma coisa, não. Não é comer fruta, não. Não é comer alguma coisa, não. Na verdade, tal é o caminho da mulher adúltera. Ela come, expressão figurativa. Ela come, limpa a sua boca e diz, não cometi maldade. Eva disse para Deus, quando Deus inquiriu dela o porquê dela ter feito aquilo que ela fez. Ela disse, a serpente me enganou e eu comi. Você viu? A serpente me enganou. O que é ser enganado? Uma mulher sendo enganada? É sendo seduzida. E Eva falou para Deus, a serpente me enganou e eu comi. Logo em seguida, ela compartilhou com seu marido. Antes desta coisa acontecer, antes daquele diálogo de Eva com a serpente, Adão e Eva estavam nus ali no jardim e não sabiam que estavam nus, porque tinham um véu da santidade em seus olhos. Mas logo que Eva foi enganada pela serpente, foi seduzida pela serpente, ela voltou e abriu os olhos de Adão também. Ela, então, compartilhou com Adão a experiência que ela teve com a serpente macho. Agora, surge a pergunta, se o problema foi com Eva, se a queda aconteceu através de Eva, por que Deus condenou Adão também? Por que Adão também sofreu dano? Porque Adão aceitou Eva adulterada. Ele não deveria ter aceitado. Ele amava tanto a Eva que ele vendeu a raça humana para ficar com Eva. Aí está a questão, se você pode crer desta forma. E é exatamente desta forma. Vamos analisar. Efetivamente, Caim deveria ter sido espiritual e Abel menos espiritual e Sete ainda mais assim. E continuando linhagem abaixo, porque cada geração seguinte sempre tem se afastado mais de Deus. Mas não foi assim. Caim surge tão maligno quanto nenhum homem jamais tem sido descrito. E ele violentamente resistiu a Deus e à palavra. Aí você pergunta, como que ele resistiu a Deus? Foi quando ele foi oferecer um sacrifício para Deus? Abel também estava oferecendo um sacrifício a Deus? Deus se agradou do sacrifício de Abel e reprovou o sacrifício de Caim. E é claro que você tem que ver que os dois, tanto Abel quanto Caim, estavam oferecendo um sacrifício, cada um por si, ao Deus único, ao Deus verdadeiro. Lá não tinha um ensinamento de um Deus trino. Lá não tinha mais do que um Deus. O próprio Caim também foi adorar o mesmo Deus que Abel adorou. Só que Abel teve a revelação do sangue. Por isso ele sacrificou um cordeiro, derramou sangue, que Abel sabia, por revelação, que o pecado entrou não foi por causa de uma fruta, mas por causa do sangue. Você sabe que quando uma mulher concebe,
ela concebe um filho no seu ventre, na verdade é uma célula sanguínea, e é dali que gera a criança. Então, Eva concebeu uma célula sanguínea da serpente macho. O pecado entrou desta maneira, através do sangue, e só seria combatido através do sangue. Abel teve a revelação que o pecado entrou através do sangue, por isso só seria combatido com sangue. E aí está a razão, o porquê de Abel ter cortado a veia jugular do cordeiro, espirrou sangue em toda a sua roupa, em todo o seu corpo, em toda a rocha onde ele cortou o pescoço do animal. Mas Caim foi lá e construiu um altar muito bonito, frutas e legumes, e enfeitou ali o altar. Ele fez um altar bem mais bonito do que o altar de Abel. Mas Deus atentou para o sacrifício de Abel e rejeitou o sacrifício de Caim. Por quê? Caim não tinha revelação. Foi quando então ele ficou com inveja do seu irmão e o matou. E quando Deus perguntou para Caim, do irmão dele, de Abel, mas como assim? Se ele não é da linhagem de Adão, como que era irmão Abel e Caim? Eram meio-irmãos, na verdade. Eram filhos da mesma mãe, mas não do mesmo pai. Você com certeza está entendendo tudo isto. Então Deus perguntou para Caim, onde está o teu irmão? Ele disse, por acaso eu sou tutor do meu irmão? Sou guardador do meu irmão? Mas ele respondeu estupidamente, ele respondeu grosseiramente, ele respondeu a Deus irreverentemente. E Deus ainda lhe deu uma chance dizendo, se bem fizeres, não haveria aceitação para ti? Se você oferecesse um sacrifício, como como Abel ofereceu, não haveria aceitação para ti? Mas ele não deu ouvido, ele foi arrogante para com Deus. Então ele era do maligno, ele tinha que agir a si mesmo. Ele tinha as características espirituais de Satanás. E ele tinha as características animalescas da serpente. Ele herdou duas características: a característica espiritual de Satanás e as características animalescas da serpente. Por isso ele agiu daquela forma. Muito bem. Agora, que se saiba isto, preste atenção, meus amados. Estou falando sobre duas linhagens de homens que ainda existe até o dia de hoje. A linhagem de Sete de Adão, Adão de Deus. E a linhagem de Caim, Caim da serpente. E a serpente foi endiablada, foi cheia de Satanás. Que se saiba isto, a Escritura não brinca com palavras. A Escritura é exata, a Escritura é perfeita. A Escritura não brinca com palavras. O que quer que esteja testemunhado está lá para os olhos ungidos verem. Os mistérios da Bíblia Sagrada é somente os olhos ungidos que podem ver, ungidos com o colírio de Deus, ungidos com o Espírito Santo. Só os olhos ungidos podem ver. Está lá com um propósito. Nessa palavra diz, Gênesis capítulo 3, versículo 20, e chamou Adão o nome de sua mulher, Eva. Gênesis 3, verso 20. E chamou Adão o nome de sua mulher, Eva. Sabe por quê? Eva quer dizer mãe de todos os seres viventes. Quando Deus apresentou a companheira para Adão, ele disse, esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos, por isso se chamará varoa, porque o homem é varão. E ele então disse com relação a Eva, Adão disse, é carne da minha carne, osso dos meus ossos, portanto chamará varoa. Mas depois que Eva deu à luz Abel e Caim, Adão chamou ela de Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes.
Porém, nenhuma escritura jamais diz que Adão é o pai de todos os viventes. Vai observando aí, você vai vendo as diferenças aí. Eva, por que a mulher Adão chamou-a de Eva? Eva sabia muito bem porque a chamou de Eva. Adão sabia muito bem porque chamou a sua companheira de Eva, porque Eva significa mãe de todos os seres viventes. Mas na Bíblia você não encontra nenhuma escritura que diz que Adão é pai de todos os viventes. Se não há esta conotação a ser colocada sobre Gênesis 3:20, por que seria mencionado que Eva é a mãe de todos e nenhuma palavra é dita acerca de Adão? Por quê? Só fala de Eva ser a mãe de todos os seres viventes. Veja, Adão, não é mencionado nada disto sobre Adão, que ele era o pai de todos os seres viventes, mas foi mencionado que Eva era a mãe de todos os seres viventes. Isto subentende que os dois gêmeos que foi gerado no ventre de Eva eram de pais diferentes. Um era filho de Adão, o Abel, mas o outro era filho da serpente. Naquele tempo, o único caso que pôde misturar a semente de um animal com a semente humana foi aquele único caso. E Deus tirou todos os ossos da serpente. Ela não andava rastejando pelo chão, como cobra. Não. Ela andava em pé, erecta, como ser humano. Ela era acima do chimpanzé, mais próxima do homem. É claro que você entende que tinha o casal de serpente, serpente macho, serpente fêmea. Mas o que seduziu Eva foi a serpente macho. Deus tirou cada osso daquele animal e disse que aquele animal rastejaria como serpente e sua comida seria o pó da terra. Por isso que a ciência peleja, a ciência já deu falta. A ciência tem descobrido já que há uma distância entre o chimpanzé e o homem. Tem uma lacuna ali, tem um espaço grande ali. Ou seja, está faltando um ser ali no meio. Era a serpente que estava acima do chimpanzé, mais próximo do homem. Mas Deus tirou cada osso da serpente, então aquele lugar que a serpente ocupava entre o chimpanzé e o homem ficou um lugar vago. E a ciência nunca conseguiu e jamais conseguirá imaginar que aquele espaço ali era o espaço onde vivia a serpente. Mas Deus tirou cada osso da serpente e fez ela rastejar como cobra. Você já entendeu? Eu penso que você, examinando ali os primeiros 3, 4 e 5 capítulos do livro do Gênesis, você vai entender perfeitamente que há uma diferença. Há duas linhagens começando ali. Nós temos a linhagem de Sete e a linhagem de Caim. E até os dias de hoje perduram estas duas linhagens, estas duas descendências. Está correto? Leia o capítulo 8 do Evangelho de São João, versículo 42. Veja naquele texto ali, Jesus chamando aqueles religiosos de: vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer o vosso desejo. Veja, as Escrituras não brincam com palavras. Jesus jamais diria que aqueles homens tinham por pai o diabo. É que ele sabia que eles eram da descendência de Caim. Agora, e é bom observar que Jesus falou com aqueles religiosos e disse que eles eram filhos do diabo. É bom você recordar isto, que a descendência de Caim também é religiosa. Por isso o povo fica meio que confusos, não compreende, mas o que é espiritual discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. Você está entendendo?
Então vemos, as Escrituras dizem em Gênesis capítulo 3, verso 20, que Eva, ela foi chamada Eva porque ela é a mãe de todos os seres viventes. Mas não tem nenhuma escritura que diz que Adão era o pai de todos os seres viventes. Então aqueles dois gêmeos que nasceu, um era filho de Adão com Eva e o outro era filho da serpente com Eva. Em Gênesis capítulo 4, versículo 1, Eva disse: alcancei do Senhor um varão. Ela não reconhece em Adão a paternidade de Caim. Mas em Gênesis capítulo 4, verso 25, ela disse ela, Deus me concedeu, observem bem, na Bíblia, edição revista e atualizada no Brasil, vê. Então Eva disse, Deus me concedeu outra semente em lugar de Abel. Primeiro, quando ela teve Caim e Abel, quando nasceu Caim, ela disse que alcançou do Senhor um varão. Aí as pessoas questionam dizendo, tá vendo? Eva diz que alcançou do Senhor um varão. Mas é uma coisa tão lógica que você tem que saber. Não tinha vida aquele bebê, não tinha vida, tal como Abel? Tinha. E a vida só vem de Deus. Ou você pensa que Deus criou o trigo e não criou o joio? Ou você pensa que Deus criou a ovelha e não criou o bode? Hein? Então você fica sabendo que a vida só vem de Deus. Então, claro que veio do Senhor. A vida tem que vir de Deus. Aliás, o próprio diabo é criatura, foi criado por Deus. O próprio Satanás. Esses demônios que hoje vivem perambulando pelo mundo afora, enganando as pessoas, fazendo as pessoas beber, fumar, mentir, enganar, prostituir, adulterar, assassinar, são demônios. Mas estes demônios antes eram anjos. Os demônios hoje são anjos caídos, anjos que foram seduzidos por Satanás. Satanás hoje, antes ele não era Satanás, ele era, sabe o quê? Um querubim ungido. Ele era Luzbel, mas ele queria tomar o controle do universo. Ele declarou guerra contra o arcanjo Miguel. Ele enganou a terça parte das estrelas dos céus, se você quer a tradução de estrelas dos céus. Não era astros, não, era anjos, são chamados de estrelas. Ele conseguiu enganar e seduzir a terça parte das estrelas dos céus, que eram anjos. Ele arregimentou seu exército, ele declarou guerra contra o arcanjo Miguel. Foi quando ele foi vencido e jogado para baixo, ele e os seus anjos. Então agora, como ele perdeu a batalha lá em cima nos céus, ele quis começar uma nova peleja aqui na terra. E ele arrumou um jeito de entrar no meio da raça humana, foi através daquele animal chamado serpente. Então veja, no capítulo 4, versículo 25, Eva disse, Deus me concedeu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Ela não disse que Deus lhe tinha dado outra semente. Isto teria sido Cristo, porque ele foi dado, sim. Este filho, Sete, foi concedido em lugar de Abel. Ela concebeu seu filho, que veio através de Adão. Ela, porém, não reconhece a Caim, porque ele veio através da serpente. Aí você viu que a própria Eva não reconheceu Caim, porque quando nasceu Sete, ela disse, Deus me deu outra semente em lugar de Abel. Ou seja, Caim não é da mesma espécie. Caim não é filho do meu marido. Não, Caim é filho da serpente. Ela descartou Caim quando disse, Deus me concedeu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Ela não diz que era mais uma semente, acrescentando aos dois. Veja, preste bem atenção, ela reconheceu o seu filho que veio através de Adão.
Ela, porém, não reconhece Caim, porque ele veio através da serpente, quando ela deu outra semente em lugar de Abel. Está dizendo que Caim era diferente de Abel. Quando ela diz outra semente em lugar de Abel, está dizendo que Caim era diferente de Abel, porque se eles fossem do mesmo pai, ela teria que ter dito assim: foi-me dado mais semente. Não precisava ela dizer que foi dado uma semente em lugar de outra. Foi dado 7 em lugar de Abel, porquanto Caim tinha matado Abel. Ela realmente reconheceu 7 como filho de Adão, mas não reconheceu Caim como filho de Adão. Senão ela teria dito: o Senhor me deu mais uma semente. Não precisaria falar em lugar de Abel. Isto mostra que a descendência era diferente as duas sementes. Quando ela diz outra semente em lugar de Abel, ela está dizendo que Caim era diferente de Abel. Porque se eles fossem do mesmo pai, ela teria que ter dito assim: foi-me dado mais semente. Então, estas colocações que você está tendo, está tudo ali no livro de Gênesis, do capítulo 3, 4, 5. Vamos lá, não tenha desânimo. Vamos, desperte a tua consciência, meu irmão. Desperte a tua consciência, minha irmã. Vai lá e leia, medita, reflita, ore, peça a Deus, para Deus abrir o teu entendimento. Você vai ver que Adão teve 2 casos com Eva e nasceu 3 filhos. Primeira vez que Adão conheceu a Eva, Eva deu à luz 2 filhos. Depois Adão tornou a conhecer a Eva, ela deu à luz mais um filho. 2 atos de Adão com Eva e nasceu 3 filhos. Um daqueles não era filho de Adão. Nos anos 60, nós temos registros de medicinas, de médicos, que diz que é possível uma mulher conceber com dias de diferença, vários dias. Teve caso de semanas, vários dias, tanto foi os dias nos anos 60. Se você quiser observar, nós temos registros médicos no ano de 1963. Veja, em Beaumont, Texas, em 1963, novamente os registros médicos apresentaram um nascimento múltiplo, no qual as fecundações foram espaçadas, longe uma da outra, de muitos dias, e na realidade tantos dias que a mulher quase morreu juntamente com o filho em trabalho de parto. Então é possível, sim, é possível acontecer isto. Uma mulher, nós temos o caso da mulher norueguesa. Veja, uma mulher norueguesa, ela teve um filho. Saiba que os registros médicos estão repletos de casos em que mulheres têm engravidado gêmeos que eram de óvulos distintos e diferentes inseminações, com a fertilização dos ovos ocorrendo em dias separados. E não apenas isso, mas alguns dos depoimentos médicos, registros médicos, mostram que os gêmeos foram gerados por homens diferentes. Recentemente, nos anos 60, uma cobertura mundial foi dada a uma mãe norueguesa que estava processando seu marido a fim de obter sustento para si mesma e seus gêmeos, um dos quais era branco e outro era negro. Ela admitiu que tinha um amante negro. As 2 concepções foram espaçadas, distante uma da outra, cerca de 3 semanas. Então, esta mulher norueguesa, ela tinha o seu marido branco e ela tinha um amante negro. Nasceu gêmeos. Um era filho do marido, que era de cor branca, e outro era filho do amante, que era cor negra. E semanas de diferença. 2 óvulos, então, concebe 2 sementes em espaços diferentes. É o que aconteceu com Abel e Caim. Eva esteve com a serpente primeiro,
depois Adão conheceu a Eva. Então ela concebeu primeiro da serpente macho e depois concebeu de Adão. Questão de dias ou questão de horas, quem sabe, mas ela concebeu tanto da serpente macho quanto de Adão. Por isso veio aqueles dois filhos de naturezas diferentes. Nós vemos que a natureza de Caim era violenta. A natureza de Caim era uma natureza de animal, natureza animalesca da serpente e aquelas características espirituais de Satanás. Então veja, eu não creio em tudo que leio, você também tem que observar isso. Eu não creio em tudo que leio, mas certamente é uma coisa curiosa que a edição de 1º de março de 1963, isso aqui é um relato do profeta desta era, William Marion Branham. Ele disse, eu não creio em tudo que leio, mas certamente é uma coisa curiosa que a edição de 1º de março de 1963 da revista Life, está na revista Life, escreve sobre psiquiatras dizendo exatamente a mesma coisa que estamos discutindo. Agora, eu sei que todos os psiquiatras não concordam uns com os outros, mas aqui está. O medo de cobras não é uma reação consciente. Vai analisando que tudo vai fazer uma união, tudo vai fazer você compreender este assunto de as duas linhagens de seres humanos. Vamos observar os psiquiatras dizendo estas coisas. O medo de cobras não é uma reação consciente, mas inconsciente. Se fosse um medo natural, as pessoas ficariam tão alegremente fascinantes como diante das jaulas do gorila e do leão. Suas mentes inconscientes mantêm-nas olhando fixamente para as cobras. Tem um medo estranho, é um medo diferente, é um medo inconsciente. Essa atração pelas cobras é inconscientemente sexual. Que isto tem acontecido através dos tempos, é visto pelas pessoas em sucessivas gerações, passando pela mesma coisa. As cobras sempre têm sido e sempre serão repulsivamente atraentes. Você crê assim? Você vê desta maneira? Você vê, por exemplo, que quando uma mulher vê uma serpente, elas parecem que querem fugir, mas parece que quer ficar observando. Quer fugir, mas quer ficar observando. Quer fugir, mas sente atração pela serpente. Aí você vai ver que tem ligação com a serpente lá do Jardim do Éden. Isso é fundamental. E vou provar para você através dos ensinamentos do profeta desta era. Vê, as cobras sempre têm sido e sempre serão repulsivamente atraentes. A cobra sempre tem representado tanto o que é bom quanto o que é mal. Tem sido um símbolo fálico através dos tempos, exatamente como a descrição do Jardim do Éden. Encontramos a serpente como a personificação do mal passional. Agora vamos observar, irmão, a coisa vai finalizar aqui, eu tenho que parar aqui, porque o tempo não dá para ir tão distante. Mas eu quero que você observe o seguinte, é quase universal. Veja bem a expressão do profeta, o irmão Branham. É quase universal entre as várias tribos incultas que a cobra esteja associada com o sexo e muitas vezes adorada em conjunção com ele. Entre as tribos, é quase universal entre as várias tribos incultas, as tribos analfabetas, que não sabem diferenciar a mão direita da esquerda, é quase universal entre as várias tribos incultas que a cobra esteja associada, unida com sexo, e muitas vezes a cobra é adorada em conjunção com sexo.
O estudo da sexologia revela isso em muitos casos. Agora, eu gostaria de saber de onde estas pessoas incultas obtiveram isso, visto que elas são incultas e nunca leram a Bíblia, não têm leitura, não sabem ler. Como que elas percebem que a cobra tem algo a ver com sexo? A cobra está associada ao sexo. Inclusive, o estudo da sexologia, o estudo que fala sobre sexo, revela isto em muitos casos, que a cobra está associada com o sexo. Agora, eu gostaria de saber de onde estas pessoas incultas obtiveram isso, visto que elas são incultas e nunca leram a Bíblia. Porém, assim como a história do dilúvio é conhecida em todo o mundo, assim é esta verdade da queda do homem também conhecida em todo o mundo. Eles sabiam o que aconteceu lá no Éden. Agora, a esta altura, alguém vai me fazer esta pergunta. Deus disse a Eva para tomar cuidado com a serpente ou que a serpente a seduziria? Vem esta pergunta. A esta altura, alguém vai me fazer esta pergunta. Deus disse a Eva para tomar cuidado com a serpente ou que a serpente a seduziria? Agora ouça, Deus não tinha que dizer nada acerca do que aconteceria. Entenda justamente o ponto principal da história. Ele simplesmente deu a palavra. Ele disse para não tomar da ciência. Tome a vida. Não se meta com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tome a vida. Vai para a árvore da vida. Ele disse para não tomar da ciência. Tome da vida. A vida era a palavra de Deus. A morte era qualquer coisa que não fosse a palavra de Deus. Ela permitiu que fosse mudada. Eva permitiu que fosse mudada uma palavra e logo então Satanás a possuiu. Deus poderia ter dito, não apanhe mais fruto das árvores, além do que você possa comer. Satanás poderia dizer, olhe, isso é muito correto, veja, se você colher demais, apodrecerá. Mas eis aqui um método de conservar o fruto, e assim ao mesmo tempo Satanás dizendo, você pode colher tudo o que quiser. Portanto, veja, você não pode ter a sua maneira e a maneira de Deus ao mesmo tempo. O diabo a possuiria bem ali. Aquele que é culpado em um só ponto da lei, quebrantou toda a lei. Não brinque com essa palavra. Isso é exatamente o que aconteceu na era de Éfeso, antes que acabasse por volta do ano 170 DC. E o que aquela árvore produziu? A árvore da ciência produziu morte. Caim matou seu irmão Abel. O ímpio matou o justo. Isto estabeleceu um padrão. Esse padrão se manterá até a restauração de tudo como foi anunciado pelos profetas. Então fica claro, a árvore da ciência produziu homens hábeis, homens de fama, a linhagem de Caim, mas os seus caminhos são os caminhos da morte. O povo de Deus é simples, porém de mentalidade espiritual. Viu a diferença? A árvore da ciência produziu homens hábeis, descendência de Caim, trabalharam o metal, o ferro, construíram cidades. Então a árvore da ciência produziu homens hábeis, capazes, homens de fama, mas os seus caminhos são os caminhos da morte. O povo de Deus que veio através de Sete é simples, porém tem mentalidade espiritual, inclinando-se para Deus e a natureza, cultivando tranquilamente o solo, interessando-se pela verdade em vez da riqueza. A semente da serpente tem trazido tremendo comércio, invenções maravilhosas, porém, com tudo isso, vem a morte. Você captou isto, meu amigo, meu irmão, minha irmã? A semente da serpente tem trazido tremendo comércio, tem trazido tremendas invenções maravilhosas. Porém, com tudo isto, vem a morte. Sua pólvora é uma invenção deles.
Sua pólvora e bombas atômicas matam na guerra. E em tempo de paz, suas invenções mecânicas, tal como o carro, matam até mais em um tempo de paz do que as invenções de guerra destroem em tempo de desordem. Você viu? Veja bem, em tempo de paz, suas invenções mecânicas, tal como o carro, matam até mais em tempo de paz do que as invenções de guerra destroem em tempos de desordem. A morte e a destruição são os frutos dos seus labores, descendência de Caim. Porém, eles são religiosos, o que eu disse há pouco. Eles são religiosos, eles creem em Deus. Eles são como seu pai, o diabo, e seu ancestral Caim. Você observou? Eles são religiosos, a descendência de Caim, a semente de Caim. Eles são religiosos, eles creem em Deus. Eles são como seu pai, o diabo, e seu ancestral Caim. Ambos criam em Deus. Eles vão à igreja, eles misturam-se com o justo, assim como o joio mistura-se com o trigo. Em assim fazendo, eles corrompem e produzem uma religião nicolaíta. Eles espalham seu veneno, fazendo todos os esforços para destruir a semente de Deus, assim como Caim matou Abel. Não há nenhum temor de Deus diante de seus olhos, mas Deus não perde nenhum dos seus. Ele os guarda até na morte. Deus não perde nenhum dos seus. Ele os guarda até a morte e prometeu que no último dia ele os ressuscitaria. Daí, meus irmãos, para você que tem mente espiritual, para você que tem discernimento, a Bíblia diz que o que é espiritual discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. As duas sementes, as duas linhagens, está bem aí diante dos teus olhos. Você ouviu. Espero que você volte novamente, volte a visualizar novamente, volte a ouvir esta mensagem novamente, volte a meditar nisto, porque são coisas melindrosas, são coisas profundas, mas são muito importantes e são necessárias. Você que tem a mente de Cristo, você que tem o discernimento, então você compreenderá estas coisas. Só tem duas sementes sobre a terra. A semente de Abel, a semente de Sete que veio de Adão, Adão de Deus, e a semente de Caim que veio da serpente, e a serpente endiablada. O diabo entrou na serpente, seduziu a Eva, o produto foi Caim, e a semente de Caim continua até os dias de hoje. E é, portanto, uma semente híbrida. É uma mistura de animal com ser humano, animal serpente macho com a mulher, Eva, ser humano. É um produto híbrido e estas duas sementes até hoje estão sobre a terra. Que Deus faça você compreender estas maravilhas, estas pepitas de ouro que o povo religioso, que o mundo religioso desconhece, mas os eleitos estão absorvendo estas coisas, estão comendo deste maná espiritual. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu ando num caminho tão cheio de espinhos, nele há uma luz, por isso não estou sozinho. Ventos e tempestades, a todos vou vencendo, porque neste caminho a luz vai se movendo. Luz é Jesus, que ilumina a vida de todo crente. Entrega a Ele tua vida e teus problemas. Espera nele, Ele é suficiente. Mostrando ao mundo que Ele vive e domina muita gente.
levar muito em breve um povo escolhido para viver com Ele eternamente. Pensando nisso tudo, eu consigo vencer, deixando para os lados todo o meu querer, olhando para cima, onde está o Senhor. Eu obtenho forças do meu ajudador. Luz é Jesus, que ilumina a vida de todo crente. Entrega a Ele tua vida e teus problemas. Espera nele, Ele é suficiente. Mostrando ao mundo que Ele vive e domina muita gente, e vai levar muito em breve um povo escolhido para viver